Olá pessoas, tudo bem? Estamos de volta e vamos seguir aqui com o estudo da responsabilidade civil do Estado. No vídeo anterior, nós identificamos os limites da expressão terceiro. Nós vimos que no contexto da responsabilidade civil do Estado, terceiro é qualquer pessoa atingida pelo comportamento lesivo, seja usuária ou não, seja destinatário ou não da atividade administrativa. Então, sentido amplo da expressão terceiro deve ser observado no que diz respeito à responsabilidade civil do Estado, na forma do artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição. Vamos seguir agora para analisar o direito de regresso e a noção de dolo ou culpa, no que diz respeito à responsabilidade pessoal do agente causador direto do dano. Para isso, o professor já destacou alguns aspectos. Vou fechar aqui para melhorar a nossa experiência com o conteúdo. Olha só, primeira informação importante no que diz respeito ao regresso e a noção de dolo ou culpa do agente é identificar que o agente causador do dano não responde perante o terceiro. O terceiro que sofreu o dano não pode, pessoal, olha o que eu estou dizendo, o terceiro que sofreu o dano, esse terceiro não pode responsabilizar diretamente o agente. Não pode promover, por exemplo, uma ação de responsabilidade civil diretamente em face do agente, por uma questão lógica, né, pessoal? Princípio da impessoalidade sob a ótica do agente. Quando o agente atua, não é a pessoa do agente, mas é a entidade que ele integra, né? Lembra que o agente, a pessoa, na qualidade de agente, ele manifesta a vontade da entidade, ele atua em nome da entidade, então logo esse comportamento, se lesivo, tem que ser atribuído, né, à entidade, aqui no contexto da responsabilidade. Se esse comportamento causou dano a alguém, não vai, a pessoa, esse terceiro que sofreu dano, não pode responsabilizar diretamente esse agente, porque o agente, essa pessoa, né, agindo na qualidade de agente, agiu manifestando a vontade da entidade, atuou em nome da entidade, logo quem responde é a entidade. Então não pode, olha só, não pode responsabilizar diretamente o agente, o terceiro, tá? O terceiro não pode. Mas o terceiro responde. Existe responsabilidade pessoal? Tem que tomar cuidado. Você tem que entender o seguinte, eu não estou dizendo que não tem responsabilidade pessoal. Tem responsabilidade pessoal. Tem sim, tem responsabilidade pessoal. Não perante o terceiro. Não perante o terceiro, mas perante a pessoa que ele integra, a entidade que ele integra. O agente responde perante a entidade que ele integra. Há uma responsabilidade pessoal, ele responde perante a entidade que ele integra. Ele não manifestou a vontade da entidade, ele não atuou em nome da entidade. E se ele causou dano a alguém, então imagine aqui a situação. O agente, atuando nessa qualidade, causou dano ao terceiro. Aí a entidade teve que reparar o dano ali que o terceiro sofreu. Nada mais justo, né, que essa entidade busque o ressarcimento em face do agente causador direto. Então veja, primeiro ela responsabilizou, agora ela vai buscar o ressarcimento em face do seu agente, que é o responsável direto pelo dano, aquele que causou diretamente o dano. Agora, isso é possível? Sim, é possível essa responsabilidade pessoal, mas só se verificar a culpa em sentido amplo. O que significa? Essa entidade, para responsabilizar o agente, tem que identificar que o agente agiu com dolo ou com culpa em sentido estrito. Então tem que identificar no caso concreto que esse comportamento dele é ilícito. Ele agiu com culpa, né, em observância do dever de cuidado, negligência, imprudência, imperícia, ou então ele quis o resultado, ele agiu com dolo, ele quis provocar ali o dano em prejuízo do terceiro. Então veja, existe uma responsabilidade pessoal do agente, existe, tá? Existe sim. Só que é uma responsabilidade pessoal perante a pessoa jurídica que ele integra. Se demonstrado no caso concreto ali a ocorrência de dolo ou culpa. Por quê? A responsabilidade civil do agente ela é subjetiva, diferente da responsabilidade da entidade, né? O Estado ou o prestador de serviço público tem uma responsabilidade que é objetiva. A responsabilidade do agente é subjetiva, pessoal. É uma responsabilidade subjetiva, tá bom? Então, são informações muito importantes no que diz respeito ao direito de regresso e a possibilidade de responsabilização pessoal desse agente
desde que identificado ali a presença de dolo ou culpa. Eu volto já para reforçar esse conhecimento analisando um gráfico, né, sobre essa responsabilidade pessoal do agente e a impossibilidade de uma responsabilidade pessoal direta, né, provocada pelo terceiro lesado, ok? Eu volto já para a gente analisar isso. Muito bem, já voltamos. No vídeo anterior nós falamos sobre o direito de regresso. Identificamos então a responsabilidade pessoal do agente causador direto do dano. Vimos que essa responsabilidade é subjetiva porque tem que demonstrar dolo ou culpa. O agente causador direto do dano responde perante a entidade que ele integra. O terceiro não pode demandar diretamente em face do agente, né, buscando ali a sua reparação. Para reforçar esse entendimento, na tela um gráfico. Vamos analisar esse gráfico. Veja, aqui nós temos uma relação processual indenizatória. Então pense aqui que o Estado, né, foi demandado pelo terceiro, pela vítima. A vítima demandou ali o Estado buscando a reparação civil. A primeira garantia da vítima aqui é no sentido de discutir apenas responsabilidade objetiva. Só vai ter que discutir se houve conduta e se essa conduta tem um nexo com o dano sofrido. Não precisa analisar elemento subjetivo da conduta. Não precisa analisar se essa conduta foi lícita ou não, se o agente quis ou não provocar o resultado, se ele agiu com inobservância de um dever de cuidado ou não. É muito melhor para a vítima, é uma garantia da vítima, apenas discutir responsabilidade objetiva. É muito melhor, sem ter que analisar um desdobramento de dolo ou culpa ou de ilicitude dessa conduta. Muito melhor para a vítima. Além disso, tem que lembrar que o Estado é solvente. Então a vítima tem garantia de recebimento do valor indenizatório. Então o Estado é solvente, ok? Então aqui nós temos identificado uma garantia da vítima. De outro lado, o agente também tem garantia. A garantia, então nós temos aqui uma relação jurídica envolvendo a entidade e o seu agente. A entidade, o Estado ou o prestador de serviço, o prestador de serviço público, teve que indenizar o terceiro, a vítima. Agora ele busca em face do seu agente ali o seu ressarcimento pelo valor que ele pagou à vítima, desde que o agente tenha agido com dolo ou culpa, porque você sabe que a responsabilidade é subjetiva. E essa é a garantia do agente. Veja, o agente tem a garantia de que ele somente terá que ressarcir a entidade em caso de dolo ou culpa. Ele tem a garantia que somente será demandado pela entidade em caso de dolo ou culpa, somente em caso de um comportamento ilícito identificado ali numa conduta dolosa ou culposa por parte do agente. Então eu tenho uma garantia do agente. Então eu tenho garantia do agente e eu tenho garantia da vítima. Daí a teoria da dupla garantia. A dupla garantia, de um lado tem garantia da vítima, do outro tem garantia do agente. Mas não só isso, pessoal, eu tenho também o princípio da impessoalidade sob a ótica do agente. O princípio da impessoalidade sob a ótica do agente, lembra? O comportamento do agente tem que ser atribuído à entidade que ele integra. Lembra que o agente manifesta a vontade da entidade? Ele atua em nome da entidade? O princípio da impessoalidade sob a ótica do agente diz que esse comportamento do agente não pode ser atribuído à pessoa do agente, mas à entidade que ele integra. Por isso, a vítima ou o terceiro que sofreu dano não pode demandar diretamente em face do agente, pessoal, sob pena de aqui violar o princípio da impessoalidade, né? De identificarmos aqui uma inobservância do princípio da impessoalidade sob a ótica do agente. Tá bom, pessoal? Então nós temos aqui o reforço daquele conhecimento no que diz respeito à responsabilidade pessoal do agente aqui nesse contexto. A responsabilidade pessoal do agente, ela é subjetiva e ela é perante a entidade que ele integra. O agente não pode se ver demandado pelo terceiro que sofreu dano. O terceiro demanda em face do Estado. O Estado demanda em face do agente em caso de dolo ou culpa. Teoria da dupla garantia, princípio da impessoalidade. Eu volto já para falar sobre denunciação à lide. Estamos de volta e agora vamos falar da denunciação à lide aqui no contexto da responsabilidade pessoal do agente causador direto do dano. Antes, é bom reforçar, a responsabilidade pessoal do agente é subjetiva, ou seja, tem que demonstrar dolo ou culpa.
Em caso de dolo ou culpa, ele responde perante a entidade que ele integra. Não pode o terceiro que sofreu o dano demandar diretamente em face do agente. Vimos a teoria da dupla garantia, o princípio da impessoalidade sob a ótica do agente, né? Nos informando, nos orientando nessa constatação da impossibilidade, né, de uma responsabilização do agente perante o terceiro que sofreu o dano, tá bom? Agora vamos falar da denunciação à lide aqui nesse contexto. Veja, a denunciação à lide é um instituto processual previsto lá no artigo 125 do CPC. Nos interessa o inciso 2 do artigo 125, que fala da ação de regresso, né, da ação regressiva, do direito de regresso, em razão de uma obrigação legal. Inciso 2, vale a pena a leitura. Imagine aqui uma situação casuística. O terceiro que sofreu o dano entra com ação em face do Estado. Poderia o Estado, né, nos termos do artigo 125, inciso 2 do CPC, denunciar a lide em face do agente causador do dano, causador direto do dano, o agente responsável direto pelo dano? Poderia o Estado denunciar a lide? Vamos analisar isso. De acordo com a doutrina e jurisprudência, pessoal, prevalece que não seria possível. Por quê? Porque haveria uma ampliação da discussão, do objeto da lide, né? Nós sairíamos da discussão da responsabilidade objetiva para discutir também uma responsabilidade subjetiva. Isso não é interessante para o terceiro, né? Isso é um prejuízo para o terceiro, prejudica o interesse do terceiro. Além disso, né, quem defende que não seria possível alega que haveria uma confissão de conduta. O Estado, quando denunciasse a lide em face do seu agente, estaria confessando a conduta. Nesse caso, se o Estado confessa a conduta, o juiz poderia até julgar antecipadamente o processo em favor do terceiro, dizendo que o Estado confessou, tem nexo, dano, e poderia ali julgar antecipadamente, reconhecendo a obrigação do Estado de indenizar o terceiro. Então, isso aqui não seria interessante para a administração. Então, teria um prejuízo para a administração pública aqui, e aqui eu teria um prejuízo para o terceiro. Então, quem defende que não é possível, alegue com base nisso aqui, né? Haveria uma ampliação, que não é interessante para o terceiro, e haveria a confissão da conduta, o que não é interessante para a administração pública. Por isso, né, a parte da doutrina e a jurisprudência, na doutrina e na jurisprudência, prevalece que não seria possível. Agora, fiquem atentos ao entendimento do STJ. Tá? Para o STJ, pessoal, é uma faculdade da administração pública. Então, pouco importa confissão de conduta, pouco importa se haveria ampliação da discussão no que diz respeito ao objeto da causa. É uma faculdade da administração pública. A administração pública gosta de supremacia de interesse público sobre interesse privado, né, na busca ali por uma economicidade processual, economia processual, interesse público. A administração pública tem a faculdade. Se ela quiser, ela pode denunciar a lide. Então, para o STJ, a denunciação à lide é possível e seria uma faculdade da administração pública, tá bom? Seria uma faculdade da administração pública. Veja que esse é o entendimento do STJ, mas o entendimento que vem prevalecendo é o entendimento da impossibilidade. Não seria possível em razão dos argumentos aqui colocados, tá bom? É o que prevalece ainda na jurisprudência e na doutrina, apesar desse entendimento do STJ. Então tem que ficar atento no caso de aplicação de conhecimento, né? De avaliação do seu conhecimento, você tem que identificar qual é o contexto do enunciado. Você está querendo saber o entendimento do STJ ou da doutrina e dos demais órgãos jurisdicionais, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Tem que ficar atento com isso aí. De acordo com o Supremo Tribunal Federal e doutrina majoritária, não seria possível, tá bom? Mas nós temos esse entendimento do STJ. Então tem que ficar atento aí o que o enunciado pretende ali identificar a título de conhecimento, ok? A gente encerra por aqui a análise do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, mas não acabamos ainda o tema responsabilidade civil. A gente volta para tratar de outras teorias e analisar outros aspectos da responsabilidade civil do Estado.